queridos e queridas do 8º ano, tudo bem, tudo tranquilo? Todo mundo se cuidando aí em meio a essa pandemia que estamos vivendo. Espero que todos estejam bem, com saúde, seus familiares também, que logo logo a gente vai estar todo mundo junto aí de volta, né? Meus queridos, mas enquanto isso, os cuidados continuam, os cuidados em casa com a saúde continuam. Cuidemos, da nossa matemática, física. Hoje a gente vai trabalhar física, Nossa aula de física de hoje, gente, já iniciando já na apostila 3, o módulo 11, beleza? Módulo 11 que fala sobre o quê? O conceito de força. Meus queridos, conceito de força. Esse módulo é o que antecede, o estudo das leis de Newton, a parte da dinâmica. Já é uma introdução a esse novo campo da física, que é o campo da dinâmica, Hoje a gente vai trabalhar principalmente a parte conceitual de toda essa história aí, Primeiro, vamos entender o que é força. Olha só, coloquei o conceito aqui. Força é o agente físico que caracteriza a ação de um corpo sobre outro em contato, ou quando atrai ou repele outro corpo, mesmo que não haja contato. Ou seja, imagina o seguinte: nós já estudamos na cinemática, nós estávamos estudando o movimento, sem levar em consideração o que causava aquele movimento. Agora a gente vai levar em consideração a causa desse movimento. O que é que causa o movimento? Imagina o seguinte: imagina um carrinho de brinquedo, que você tem aí na sua casa. O carrinho de brinquedo está lá em cima da mesa, paradinho. Ele só vai sair do lugar se você fizer o quê? Exercer uma força sobre esse carrinho, se você empurrar esse carrinho. Então a força é o agente causador do movimento, É o agente causador do movimento. Nesse caso aí, você tocou o carrinho, teve contato, Então nós vamos falar também sobre forças de contato, Mas a gente sabe que não precisa haver contato para que tenha força, para que algo haja, para que tenha movimento de alguma coisa, Pode ter apenas a atração ou pode repelir. Como assim? Um ímã é um bom exemplo disso, Um objetozinho de metal, um ímã, o que é que vai acontecer se você aproximar? O ímã vai atrair o objeto de metal. Olha só, o objeto de metal ele vai se movimentar e não está havendo contato entre o ímã e o objeto de metal. Apenas a proximidade vai fazer com que ele atraia, não é isso? Com que ele atraia o objeto de metal, Então nesse caso não houve contato, apenas a atração. E a gente vai falar também um pouco sobre essas forças que chamam-se forças de campo, bom? Mas vamos lá. Conceito de força, a princípio está tudo bem entendido, Vamos lá. Força de contato. Meus queridos, durante esse capítulo a gente vai falar muito sobre essas forças de contato aqui, Que é a força de tração, a força elástica, a força normal e a força de atrito. A gente vai entendendo aos poucos o que é cada um aí, mas vamos lá. Força de tração, meus queridos, geralmente eu vou ter uma força de tração quando eu tenho alguma corda, quando eu tenho alguma linha, alguma corrente, algum cabo, alguma coisa com que eu empurre ou puxe, com que eu exerça alguma força através desse cabo. Imagina a seguinte situação: o mesmo carrinho, quem os meninos aí brincavam de carrinho, ou ainda brincavam de carrinho, o que é que fazia? Eu particularmente, quando criança, eu fazia muito isso. Pegava o carrinho, amarrava uma linha no carrinho e saía puxando pela casa, puxando esse carrinho através dessa linha. Nessa linha, meus queridos, existe uma força, está sendo aplicada uma força com que faz com que o carrinho se mova, é a força de tração. Então já associa, quando tiver cabo, linha, corrente, alguma coisa do tipo, geralmente corda, já associa com força de tração. A
gente vai aprender a calcular tudo isso, tá? Mas vamos primeiro entender o conceito. Beleza. Força elástica. Onde é que eu vou ter força elástica? Quando que eu vou ter força elástica? Quando eu tenho algum tipo de mola empregada no movimento de alguma coisa, tá? Por exemplo, uma mola que gera um movimento, imagina, está aqui a mola, você vai comprimir a mola e coloca um carrinho de brinquedo aqui, ó. Quando você soltar a mola ela tem o que? A tendência de voltar ao estado inicial dela. Quando ela volta ao estado inicial dela, ela vai dar um empurrão desse carrinho e o carrinho vai ganhar movimento, tá? Então já lembra, quando nós estivermos falando de força elástica, é sempre quando nós sempre teremos, tá, mola empregada nesse tipo de movimento. Eu vou até colocar aqui como observaçãozinha. Tração, vou colocar aqui, ó, corda. Elástica, quando a gente tem mola, tá bom? Mola, qualquer tipo de mola a gente sabe que vai ter força elástica aplicada ali. Também nas próximas aulas a gente vai aprender a calcular essa força elástica aí, beleza? Vamos lá. Normal e atrito, que é a força normal. Força normal ela vai ficar mais evidente, mais clara quando a gente falar de peso. Mas a força normal é a força que a superfície aplica no corpo, tá? Que é a força que a superfície aplica no corpo para cima. Por exemplo, estou aqui agora parado, né? No chão. Meu corpo aplica uma força no chão, tá? A gente vai ver, a gente vai entender também que isso tem a ver com peso, tá? Está muito relacionado com o peso, beleza? Então, meu corpo aplica uma força no chão. O chão vai aplicar uma força contrária para cima, não só no meu corpo, mas em todo e qualquer objeto que você coloca sobre uma superfície. Quando você apoia um livro sobre a mesa, quando você deixa a sua apostila sobre a mesa, como está agora, a força normal ela está atuando perpendicular à superfície. Lembra que perpendicular forma um ângulo de 90 graus, né? É uma força perpendicular à superfície e ela está atuando para cima, beleza? Então, isso é força normal. E a força de atrito é aquela força que existe no contato entre o objeto que vai realizar o movimento e a superfície. Ou seja, a força de atrito é como se fosse uma dificuldade da superfície no movimento, na execução do movimento. Imagina a seguinte situação, meus queridos. Você precisa empurrar uma mesa. Onde é mais difícil empurrar uma mesa? Numa sala que é toda na cerâmica, toda bonitinha, aquela cerâmica lisa, perfeita, ou numa rua que é asfaltada? Com certeza, na rua que é asfaltada. Por quê? O atrito entre a mesa e a superfície vai ser maior, tá? Por isso que existe uma dificuldade maior, para que você vai precisar de uma força maior, na verdade, para que você empurre essa mesa no asfalto, do que num lugar, numa sala em que tem um piso, uma cerâmica toda lisinha, porque o atrito aí nesse caso vai ser menor, tá? A gente também vai trabalhar muito mais sobre isso, entender um pouco mais sobre força de atrito. Mas vamos lá. Forças de contato são essas. Observa que todas estão tendo contato. Forças de campo, nós temos a força gravitacional, que é a força peso, é a força que a gravidade exerce sobre o corpo, tá? A força elétrica e a força magnética, tá? Campo elétrico, campo magnético. Ou seja, vai haver uma força de atração, ou que ele vai repelir, né, um objeto do outro, onde não necessariamente vai haver o contato entre ambos, tá? Apenas a proximidade vai fazer com que esse corpo atraia ou que ele se repele, ele vai se repelir, na verdade, né? Beleza? É isso, tá? Tipos de força. Vamos lá. Continuando, essa parte é muito teórica, é bem conceitual. Espero que estejam entendendo aí. Continuando, tá? Força. Forças são grandezas vetoriais. Meus queridos, na física nós temos dois tipos de grandeza. Eu já falei isso para vocês. Nós temos as grandezas escalares e nós temos as grandezas vetoriais, tá?
vetoriais. O que são grandezas vetoriais? Ou seja, além do módulo e da unidade de medida, além do valor e da unidade que eu falei para vocês, que em todos os campos da física é preciso colocar a unidade de medida de determinada coisa, tá? Ou seja, além do valor e da unidade de medida, a gente precisa saber da direção e do sentido. Olha o exemplo da normal que eu citei há pouco. A normal ela atua para cima, né? Então eu preciso saber da direção e do sentido, tá bom? Direção e sentido. Olha só, quando a gente fala direção, geralmente aqui nós estamos falando de horizontal, tá? De vertical, tá bom? Horizontal, vertical, diagonal. É isso quando a gente está falando de direção, tá? Quando a gente fala de sentido, geralmente é da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo. Isso é sentido, tá? É muito importante a gente saber essa diferenciação, tá? Direção, quando a gente falar de direção, já vem à sua cabeça horizontal, vertical, diagonal, beleza? Quando a gente falar de sentido, é da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, é de cima para baixo, é de baixo para cima, tá bom? Beleza, meus queridos? Vamos lá. Então, grandeza vetorial é isso. A gente precisa saber para poder definir, tá? E a força é uma grandeza vetorial. E como todas as grandezas vetoriais, ela vai vir dessa forma aqui, ó. Você vai observar na sua apostila que tem o F e esse tracinho em cima. Nada mais é que está afirmando para você, até coloquei aqui simbologia, tá? Que a força é uma grandeza vetorial, tá? Toda grandeza vetorial ela vai vir com esse tracinho, com essa semi-reta, na verdade, com esse segmentozinho de reta em cima da letra, tá bom? Beleza? Tranquilo? A unidade de medida para a força é o Newton, tá? Ou simplesmente o Nzinho aqui, ó, tá? Você vai abreviar colocando o N, tá? Por exemplo, se eu aplico uma força na mesa que está aqui do meu lado, apliquei uma força nessa mesa e essa força ela teve uma intensidade de 10 Newton, 10 N, beleza? Unidade de medida é o Newton, porque o Newton que foi o grande estudioso dessa parte de força. Tanto que vamos estudar as 3 leis de Newton. Beleza, meus amados? Tranquilo, né? Por enquanto espero que esteja tudo bem aí, todo mundo entendendo. É uma parte bem conceitual. Na nossa apostila tem todas essas informações, tá? Mas é importante também você, que eu fiz uma espécie de resumo, um compilado das informações mais importantes, tá? Mas é importante também fazer a leitura do módulo e também, obviamente, logicamente, trabalhar as questões, tá? Nos próximos vídeos eu vou escolher algumas questões para a gente estar resolvendo aqui. Mas vamos lá. Aparelho, meus queridos, aparelho para medir força, ele é chamado de dinamômetro. Ele já é graduado em Newton, tá? O dinamômetro é o que mede força, beleza? Vamos lá. Continuando aqui, eu coloquei um exemplozinho básico, tá? Um exemplozinho bem simples, só para a gente entender um pouco essa questão de direção e sentido, tá? Imagina o seguinte, estou aplicando aqui, imagina que seja uma caixa de madeira gigante, tá? E eu vou locomover essa caixa. Ou seja, olha só aqui, ó. Olha para onde eu estou empurrando, né? Estou empurrando aqui, ó, certo? E vou aplicar uma força de 100 Newton para que essa caixa se locomova, tá? Para que essa caixa se locomova. Mas beleza, eu coloquei aqui, ó, direção e sentido. Qual é a direção dessa caixa? Como eu falei para vocês, a direção ela tem a ver com horizontal e vertical, né? Essa caixa ela vai se locomover nesse plano, ela não vai subir e descer, ela vai se locomover para frente ou para trás, no caso para frente, né?
Então, se ela está nesse plano, ela está no plano horizontal. Beleza? E qual é o sentido? Meus queridos, aí fica um pouco relativo, né? Se eu estou empurrando daqui para cá, olha só, se eu ficar de frente, está indo da direita para esquerda, direita para esquerda, né? Então vamos colocar aqui, vamos adotar isso, direita para esquerda. Beleza? Tranquilo? Então é isso, tá? Nas próximas aulas a gente vai trabalhar um pouco mais esses conceitos, tá? Nessa primeira aula, só para deixar claro esse conceito de física, de força, que é o agente causador do movimento, que tem a ver com a causa do movimento, tá? A gente está saindo da cinemática, já saímos da cinemática, agora estamos entrando na área da dinâmica. A gente vai entender um pouco das causas e consequências do movimento. Isso mais lá na frente, mais lá em leis de Newton, beleza? Último detalhe, aqui eu falei em força de campo, a força gravitacional. Meus queridos, a força gravitacional nada mais é do que a força com que a gravidade atua sobre um objeto ou sobre um corpo. Ou seja, é a força peso, tá? É a força peso, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, eu vou até escrever aqui. Também nas próximas aulas a gente vai entender a diferença entre peso e massa. Acredito que alguém aí já tenha ouvido falar que são coisas diferentes, né? Peso e massa são grandezas diferentes. A gente vai ver um pouquinho dessa diferenciação, beleza? Mas é isso, meus queridos. Conceitos muito importantes que vocês tenham entendido esses conceitos, tá? Assista a videoaula mais uma vez, 2, 3 vezes, tá? Faça suas anotações, resolvam questões. O livro tem uma boa quantidade legal de questões, no plural também, beleza? Importante para fixar, tá, na cabecinha de vocês esses conceitos, que são conceitos que a gente vai utilizar bastante aí no decorrer do ano, beleza? Então por hoje é só, meus queridos. Fiquem com Deus, continuem se cuidando aí em suas casas, tá? Continuem se cuidando, que logo logo a gente vai estar todo mundo junto, tá bom? Forte abraço, meus queridos, fiquem com Deus novamente e até a próxima.